Olá galera que gosta e acompanha o futebol goiano, forte abraço a todos vocês, em especial aos vilanovenses. Eu vou aqui fazer uma análise desse jogo em que o Vila perdeu para o Bahia, confronto de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Vila havia perdido aqui em Goiânia por 1-0, acabou perdendo lá em Salvador ontem também por 1-0 e está eliminado da competição nacional. Bom, primeiro a gente avaliando o resultado, o classificado não foi uma surpresa, né? O Bahia tem um time melhor do que o Vila, o Bahia tem um elenco com opções muito melhores do que as opções do Vila. Eu até no ano passado achei que o Bahia foi uma decepção na Série A, porque o Bahia tinha time para brigar lá em cima, entre os 10 com certeza, mas devido a muitas trapalhadas, especialmente administrativas, a equipe baiana foi lutando contra o rebaixamento, né? Mas o Bahia sem dúvida tinha equipe para brigar por algo bom. E o Bahia acabou impondo a sua maior qualidade, tanto no jogo da ida, e esse o Vila foi bem mais competitivo, né? Até poderia ter conseguido um resultado melhor, pelo futebol que jogou, pela questão da arbitragem. O Vila poderia ter feito algo melhor no jogo da ida. Ontem, neste confronto de volta, o 1-0 ficou até barato para o Vila, né? O Vila correu o risco de perder por um placar mais alargado do que esse de 1-0. O goleiro George foi herói e vilão, vamos dizer assim. Até fiz uma postagem no Twitter, né, por volta de uns 15 minutos do segundo tempo, em que eu citava que os George vinham fazendo, para mim, a melhor partida que eu havia visto um goleiro fazer no Brasil em 2021. Fantástica a partida dele, do primeiro tempo, do início do segundo tempo. Pelo menos 5 defesas de um grau de dificuldade grande, mas ele acabou falhando no gol do Bahia. Ele chutou a bola em cima do Gilberto e o Bahia venceu com este gol espírita, né, vamos dizer assim. Os antigos gostavam de chamar aquele tipo de gol de um gol espírita, um gol pouco provável. Falando do lance, acho que o Pedro Bambu teve uma participação, porque o recuo foi mal feito, um recuo fraco, né? A bola demorou para chegar no goleiro, mas acho que também faltou recursos ao George. Poderia bater para o lado, né, que diminuía muito o risco da bola a fazer aquilo, que o Gilberto está muito em cima dele, então a chance dele carimbar o Gilberto era considerável. Ele poderia ter feito uma batida lateral, o risco era bem menor. Poderia, talvez, com um pouco mais de ousadia, ter cortado o atacante, que já havia saltado, né? Mas, enfim, faltou qualidade ao George para definir a jogada. Mas o George é goleiro. Sim, o George é goleiro, mas os goleiros hoje têm cada vez mais uma exigência de ter o mínimo de capacidade com a bola. Seja para fazer um passe, seja para fazer uma reposição ou para se livrar de um lance como aquele. Mas como eu citei, para mim o Bambu também teve a sua parcela de culpa por conta de um recuo na fogueira para o goleiro colorado. O primeiro tempo o Bahia jogou dentro do campo do Vila praticamente, criou várias oportunidades e só por conta dessa atuação muito boa do George que o Bahia não abriu o placar. E o Vila não conseguia ofender, de maneira alguma. O Vila não chegava ao ataque do Bahia, simplesmente assim. O time goiano apenas se defendia, não se defendia tão bem assim, tanto é que o goleiro vilanovense foi a grande figura e parece que jogava aguardando apenas o momento em que iria tomar o gol. No segundo tempo, o Vila conseguiu criar alguma coisa e para mim muito mais por conta da postura do Bahia do que propriamente pela criatividade da equipe. Por que eu cito isso? O Bahia, como não foi incomodado no primeiro tempo, ele foi soltando o seu time. Em alguns momentos passou a soltar de maneira irresponsável. E aí o Vila conseguia,
Bahia descolou muito o meio campo e o ataque da defesa, o Vila conseguiu encaixar pelo menos 2 contra-ataques, em que em um jogo como este você não pode desperdiçar 2 chances daquela. De sair 4 contra 2, 3 contra 1, 3 contra 2, né? E o Vila não conseguiu definir a jogada com qualidade. A primeira escapada foi uma escapada do Kelvin, ele leu muito errado o lance, foi para dentro do zagueiro, tentou passar dentro do zagueiro, caiu, pediu pênalti, mas não teve poder de definição. E a outra ainda mais clara, quando o Henan sai num contra. Aí depois teve uma do Pedro Júnior, né, que saíram 3 jogadores do Vila pelo lado direito. Ele demorou demais para definir a jogada e acabou desperdiçando, errando o passe, né, tropeçou na bola, na verdade. E depois outra ainda mais clara com o Henan, quando ele, ao invés de fazer o passe na direita, ele buscou para dentro, depois ajeitou o corpo e concluiu muito mal. Então, o Vila, que fez um jogo basicamente disso, era o jogo por uma bola. Quando essa uma bola chegou, o Vila não conseguiu concluir. E aí, para você, que já é inferior tecnicamente, e você não consegue concluir a possibilidade que você tem, aí sem dúvida o resultado será negativo, como acabou sendo, né, por conta de uma falha da dupla, vamos dizer, Pedro Bambu e George, mas o Vila teve condições de abrir o placar. Então vamos dividir esse jogo em etapas. Um primeiro tempo de um domínio amplo do Bahia, que poderia ter até definido o jogo, não fez. Então isso manteve, o George manteve o Vila vivo no jogo. Mas este Vila vivo, quando ele teve a oportunidade de pelo menos igualar a condição, que seria abrir o placar, né, como havia perdido em Goiânia, isso levaria para os pênaltis. E traria, evidentemente, um incômodo grande ao Bahia. O Vila não fez. E aí o Bahia se ajustou novamente, voltou à sua defesa, deixou, vamos dizer, abandonou aqueles instantes de irresponsabilidade ali do início do segundo tempo e acabou definindo o jogo em um lance fortuito. Então, para mim, basicamente foi essa a avaliação. O Vila entrou com formação diferente, o Pedro Júnior centralizado, com o David voltando à equipe, né, o João Pedro saindo, e Kelvin e Cardoso aberto pelos lados, mas isso não surtiu um grande efeito ofensivo. O Vila segue com muitas dificuldades de definir jogadas. Por exemplo, se a gente observar os últimos 6 jogos do Vila, que são jogos sem vitórias, né, um jejum já de 6 jogos, o Vila empatou 4 vezes por 1-1, 2 contra o Grêmio e Anápolis, uma contra o Botafogo e outra contra o Avaí, e perdeu 2 vezes para o Bahia por 1-0. Então foram 4 gols em 6 jogos. Sem dúvida, um número muito baixo, 0,66 por partida, e com uma média dessa você não constrói nada positivo, como o Vila não construiu, né? Perdeu o Campeonato Goiano, foi eliminado na Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro deixou de perder os 2 jogos, né? Conseguiram resultados razoáveis, especialmente contra o Botafogo e o Avaí, mas está numa situação um pouco melhor do que essas outras 2 competições em que o Vila já deixou escapar. Beleza, gente? Sobre o Wagner Lopes. Acho que o Wagner precisa reencontrar o bom trabalho, acertar a mão novamente, né? Ele passa por um momento de instabilidade e teve essa questão do Alain Mineiro, teve a perda do Campeonato Goiano, essa eliminação na Copa do Brasil. Lógico que ser eliminado pelo Bahia é uma coisa normal, perder o Campeonato Goiano da forma que perdeu não é normal, né? Não pode ser encarado dessa forma. E o Wagner, até a diretoria não dá indício algum, né, de interromper o trabalho, mas o Wagner precisa reagir, né, ele precisa encontrar alternativas dentro do elenco do Vila para que o Vila volte a funcionar, especialmente funcionar no campo ofensivo. Aquela saída de bola qualificada, ela não está acontecendo, né, ela precisa voltar a acontecer. Jogadores como, por exemplo, o Arthur Rezende precisa melhorar o índice de qualidade de jogo. A questão do meio, acredito que o Renan Mota agora vai entrar no time, ver se ele consegue também dar essa qualidade ao meio campo do Vila. E os atacantes precisam melhorar e muito poder de definição. Ou melhoram, ou o Vila precisará encontrar outros mesmo sem dinheiro, porque não tem como você fazer uma Série B
com a média de 0,6 gols por jogo, né? Isso aí é receita para o rebaixamento. Beleza, gente? Um grande abraço a todos vocês, fique à vontade para comentar os vídeos. Este aqui é um espaço para debate das coisas do futebol goiano. Tenham todos um ótimo resto de semana e até o próximo vídeo.